Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Se o tio grande deseja enviar o primo para alturas maiores, é melhor que você faça um movimento e resolva esse assunto rapidamente. Muitas coisas podem acontecer se você atrasar. Além disso, acho que o primo Wan Li possui mais talento em governança do que no exército. Espero que o tio grande possa considerar isso também. Disse Wan Chong. Em sua vida anterior, o clã Yao havia planejado a queda de todos no clã Wan para diminuir sua influência na corte real. O pai de Wan Chong, o tio mais velho, o tio mais novo, o primo Wan Li e o irmão mais velho de Wan Chong, Wan Fu, estavam na lista. O irmão mais velho Wan Fu tinha uma posição estável, então o clã Yao não conseguiu colocar as mãos nele. No entanto, seu primo Wan Li era diferente. Com base no que Wan Chong recordou de sua vida anterior, o tio mais velho estava muito ansioso e adicionou o nome de Wan Li à lista de promoção da corte real. Assim, o clã Yao fez uso total desta oportunidade. Yao Guanyi fez uso da redistribuição de pessoal do departamento de pessoal militar para colocar Wan Li sob seu comando. Então, ele tentou todos os meios para fazê-lo cometer erros. Não muito tempo depois, algo ocorreu a Wan Li, e ele se tornou uma lança para o clã Yao lidar com o clã Wan. Mas naquela época, o tio e o pai já tinham caído, então controlar o Wan Li não tinha utilidade. No entanto, a situação era diferente agora. Yao Guanyi sofreu um revés na fronteira, e o pai e o tio-avô ainda estavam de pé na corte real. Para lidar com o clã Wan, eles definitivamente fariam um movimento para lá. Uma represa de 500 quilômetros pode desmoronar devido a um formigueiro. Dadas as capacidades da velha e jovem raposa astuta do clã Yao, eles definitivamente tentariam todos os meios possíveis para derrubar o clã Wan se tal oportunidade caísse em seus colos. Wan Chong disse isso ao tio grande Wan Zhen para lembrá-lo da possibilidade. O tio grande pode não estar interessado nos assuntos da família de Wan Chong, mas era impossível para ele permanecer impassível diante da situação de seu próprio filho. Wan Chong estava vendendo um favor a ele. Ao mesmo tempo, ele estava tentando alterar a impressão que seu tio-avô tinha dele. Eu sei o que fazer, então você não precisa se preocupar com esse assunto. Além disso, deixe o assunto com o clã Yao para nós. Eu vou relatar o assunto hoje com sinceridade ao velho mestre. Disse o tio grande Wan General. Seu rosto estava claramente muito mais gentil do que antes. No instante em que o tio mais velho falou, uma voz mecânica, desprovida de qualquer emoção, de repente soou na cabeça de Wan Chong. O usuário despertou. Você alterou com sucesso o destino do seu clã e recebeu a aprovação do seu companheiro de clã. Assim, você recebeu o título de lutador do destino. Wan Chong ficou assustado. A voz desapareceu tão rápido quanto apareceu, fazendo Wan Chong duvidar se estava alucinando. O que estava acontecendo? Chocado pela voz repentina em sua cabeça, o rosto de Wan Chong ficou terrivelmente branco. A voz apareceu abruptamente e claramente não era a voz de ninguém que estava presente na sala. Na verdade, parecia ter simplesmente aparecido em sua cabeça, e não era só isso. Wan Chong se lembrou da voz. Em sua vida anterior, quando estava à beira da morte, ele uma vez ouviu essa voz. Mesmo que não conseguisse se lembrar do conteúdo do que ela disse, ele se lembrava da voz mecânica. Wan Chong não esperava ouvir isso novamente naquele momento. Chong'er, você está bem? A mãe de Wan Chong foi a primeira a notar a anomalia em Wan Chong. Estou bem. Wan Chong rapidamente balançou a cabeça. Mesmo que não soubesse o que estava acontecendo, ele tinha certeza de que algo tinha acontecido. Além disso, era definitivamente algo muito importante. A mãe Wan assentiu com a cabeça. Ela atribuiu o assunto à excitação de Wan Chong. Julian, vamos lá. Não muito longe, o tio Wan Zhen acenou com a mão, levantou-se e foi embora. Ele ainda estava preocupado com o assunto com o filho mais velho, então não estava com vontade de ficar ali nem por mais um segundo. Na verdade, além do próprio Wan Chong, ninguém no salão principal realmente notou a condição peculiar de Wan Chong. Mesmo que notassem algo, eles simplesmente atribuíram isso à excitação dele, assim como a mãe Wan. Bom trabalho, Wan Chong. Você realmente surpreendeu a segunda irmã dessa vez. Lembre-se de vir visitar sua segunda irmã em breve. A prima Wan Julian acariciou o cabelo de Wan Chong e seguiu atrás do pai. Criança, você realmente mudou. A tia grande está feliz por você. Se tiver tempo, venha visitar sua tia grande. A tia Wan Rushuan também se levantou. Shuhua, eu vou embora primeiro. Se você tiver tempo, traga as crianças para uma visita. Claro. Deixe-me acompanhá-los até a saída. Madame Wan Zhao Shuhua se levantou para mandá-los embora. O sorriso em seu rosto era extremamente brilhante, mas Wan Chong não estava com vontade de dar atenção a isso. Sua mente estava uma bagunça e toda sua atenção estava focada naquela voz mecânica sem emoção que ele ouviu anteriormente.
No momento em que sua mãe e os outros saíram, Wang Chong imediatamente saiu do salão principal e correu para seu próprio quarto. Vamos lá. Faz tempo que não saio daqui. Estou na embaixada dos 4 quartéis há tanto tempo, já está na hora de eu sair para dar uma volta. Bem quando o tio grande Wang Zhen de Wang Chong, a tia grande Wang Hu Xuan e os outros estavam saindo da residência da família Wang, na embaixada dos 4 quartéis, um velho de cabelos brancos e olhos afiados estava segurando uma bengala com cabeça de dragão. Ele se levantou lentamente de seu assento. Aquele velho não parecia ser um artista marcial, mas quando ele se levantou de seu assento, uma aura poderosa que lembrava as ondas poderosas do oceano emanava dele. A parte leste da embaixada dos 4 quartéis parecia tremer sob os pés do velho, como se a terra estivesse lutando para sustentar o corpo do velho. Ao ver o velho se levantar, os membros do exército imperial ao redor, guardas, criadas e servos, todos se ajoelharam e em seus rostos abaixados havia uma mistura de respeito e medo. Aquela expressão era como se um inseto fraco encontrasse um elefante gigante na selva. Na realidade, esse velho de barba branca que parecia velho e frágil era definitivamente uma das figuras mais autoritárias de todas as planícies centrais. Ele era o pilar que sustentava o clã Yao, o velho mestre do clã Yao, o Duque Yao. Velho mestre, você vai encontrar o rei Qi. Uma voz velha, mas poderosa, soou ao lado. Ao lado do Duque Yao estava um velho aparentemente na casa dos 60. Apesar dos vincos profundos na testa, ele exalava a aura de um especialista possuindo força imensurável. Aquele velho perigoso estava com o corpo curvado, e sua atitude e gestos estavam cheios de respeito. Guan Yi sofreu um revés na fronteira sul. Este não é um assunto que ele poderia lidar. O velho mestre Yao não pôde deixar de suspirar profundamente. Parece que há um homem sábio auxiliando o clã Wan. Depois disso, o salão inteiro ficou em silêncio. A atmosfera parada era extremamente intimidadora. O filho de quem o velho mestre tinha grandes expectativas, Yao Guan Yi, sofreu um revés nas fronteiras. Como se tivesse asas, a notícia voou por toda a capital, transformando todo o clã Yao em motivo de chacota. Hoje em dia, a parte oriental da embaixada dos 4 quartéis está completamente silenciosa. Ninguém ousou comentar nada sobre o assunto. Mas, em particular, todos têm dito que Wang Yan recebeu a assistência de um sábio. Este sábio era ainda mais incrível que o velho mestre Guan Yi. Ele era capaz de colocar o cuidadoso e inteligente velho mestre Guan Yi em suas mãos. Na verdade, as pessoas estavam até dizendo que o caso no pavilhão da Vasta Garça era um esquema da outra parte também. Até o momento, ninguém sabia quem era o sábio que guiava o clã Wan. No clã Wan, de Duque Gil a Wang Yan, ninguém era habilidoso em jogos políticos. O filho mais velho tinha um pouco de conhecimento sobre isso, mas suas capacidades eram limitadas apenas à corte real. Ele era completamente alheio aos assuntos militares. Em termos de previsão, ele empalidecia muito em comparação ao velho mestre Guan Yi. O clã Wan seria capaz de voar a alturas maiores com a assistência de tal estrategista. Isso não era uma coisa boa para o clã Yao. O velho servo, Yao Shun, acompanhava o velho mestre Yao há várias décadas, mas parecia que, sobre esse assunto, o velho mestre também não tinha a mínima ideia. Velho mestre, embora o segundo jovem mestre não seja capaz de se comparar a você, ele também herdou um certo nível de suas habilidades. No entanto, ele sofreu um revés tão grande e foi jogado na palma da mão da outra parte. A outra parte tinha um controle próximo sobre suas intenções e seus planos. Isso nunca tinha acontecido antes. Além disso, nossos homens não conseguiram encontrar nenhuma pista sobre o oponente. Velho mestre, o oponente do segundo jovem mestre não é comum. Você tem que ajudá-lo. Yao Guang já estava na casa dos 40, mas na boca deste velho servo, ele ainda era chamado de segundo jovem mestre. Parece que a outra parte não veio com boas intenções. Tenho meu próprio julgamento sobre o assunto. Chame Guan Yi de volta e diga que são minhas ordens. Diga a ele para não se envolver com o clã Wan por enquanto. O Duque Yao fechou os olhos e o silêncio pairou sobre a sala por um longo tempo. O velho servo, Yao Shun, ficou surpreso. Ele tinha seguido o velho mestre por várias décadas, mas esta era a primeira vez que ele via o velho mestre agindo tão defensivamente contra um oponente. Claramente, até mesmo o velho mestre achou difícil resolver essa questão. Mas velho mestre, não será fácil aplacar o rei Qi. O segundo jovem mestre falhou uma e outra vez, e após o incidente nas fronteiras, o rei Qi está atualmente no auge de sua raiva. Em um período de 3 dias, ele já havia enviado 16 fichas para convocar o segundo jovem mestre de volta. Chamar o segundo jovem mestre de volta neste momento pode não ser uma coisa boa. Yao Shun disse preocupado. Peça a Guan Yi para não se preocupar com isso. Eu vou resolver o lado do rei Qi pessoalmente. No entanto, antes disso, preciso fazer uma viagem ao lado ocidental para encontrar meu antigo rival do clã Wan. Duque Yao disse lentamente. No breve momento em que ele abriu os olhos, um brilho frio pôde ser visto.
Ouvindo essas palavras, o velho servo ficou surpreso. Ele olhou para o velho mestre Yao em choque. Claramente, ele não esperava que o velho mestre Yao fizesse tal movimento. Aquela pessoa do clã Wan vinha lutando com o velho mestre desde jovem, embora ambos tivessem sido colocados na Embaixada dos Quatro Quartéis alguns anos atrás por decreto do imperador, tornando-se vizinhos um do outro, os dois nunca entraram em contato um com o outro. Mas agora, o velho mestre estava tomando a iniciativa de ir em direção ao lado oeste, onde vivia aquela pessoa do clã Wan. Yao Xun foi pego de surpresa. Por um momento, ele não sabia o que dizer. Não precisa dizer nada. Me ajude a preparar as coisas, vamos passar por lá agora mesmo. O Duque Yao olhou para seu velho servo e suspirou. Embora seu velho servo tivesse um talento incrível em artes marciais, ele era completamente ignorante sobre política. Seu segundo filho Yao Guan sofreu uma derrota total pelas fronteiras, tornando-se assim um motivo de chacota de todos. Agora, não era mais um problema se ele estava disposto a fazer isso ou não, mas se o clã Yao seria capaz de satisfazer aquela pessoa no palácio ou não. Se ele ainda fosse jovem e estivesse no auge de sua força, ele não teria que abaixar a cabeça para aquele velho no lado oeste. Mas agora, pelo bem de seu descendente, pela prosperidade do clã Yao, ele não tinha escolha a não ser fazer isso. Pegando sua bengala, o Duque Yao saiu pela porta. Ao mesmo tempo, no birô de pessoal militar. Mostre-me o pergaminho com o nome. Logo após deixar a residência da família Wan, o tio mais velho de Yuan Shong, Yuan Zhen, não retornou para sua residência. Em vez disso, ele ansiosamente foi direto para o escritório do gabinete do Departamento de Pessoal Militar. O segundo tio de Yuan Shong, Yuan Zhen, era um oficial de segundo escalão da Corte Real. Ele tinha autoridade para ler os documentos dos 6 ministérios. Como os oficiais do Departamento de Pessoal Militar ousaram impedi-lo? Depois que o oficial de plantão examinou os arquivos, ele logo encontrou a lista que Yuan Zhen queria em uma estante lotada. Yuan Zhen imediatamente pegou o papel e logo encontrou o nome do filho mais velho nele. No entanto, ele logo viu alguns círculos na lista e seu coração pulou uma batida. De repente, ele se sentiu desconfortável. Além de mim, quem mais olhou esta lista? Yuan Zhen perguntou. Os círculos na lista do Departamento de Pessoal Militar significavam que outros tinham lido. Ele só tinha prestado atenção à lista de promoção do gabinete naquela época. Ele negligenciou o fato de que seu filho mais velho pertencia ao Departamento de Pessoal Militar, e eles possuíam os direitos de promovê-lo e mobilizá-lo. Durante esse período de tempo, Lord Zhan, Lord Pei, Lord Liu e Lord Yao do Departamento de Pessoal Militar estiveram aqui e deram uma olhada. Há algum tempo, Lord Yao veio aqui sob as ordens do Rei Kid que deveríamos passar a lista de promoção do Departamento de Pessoal Militar para ele. No entanto, por algum motivo, ele enviou notícias de que deveríamos deixar para lá por enquanto, e ele lidaria com isso depois de um período de tempo. Após ouvir essas palavras, o rosto do tio Yuan Zhen empalideceu. Ele colocou a palma da mão na mesa, como se precisasse dela para se estabilizar. Gotas de suor apareceram em sua testa. O tio grande Yuan Zhen respirou fundo. Por um longo tempo, ele não conseguiu dizer nada. Ele estava tomado pelo medo e alívio de conseguir escapar de uma calamidade. Ele tinha secretamente colocado o nome de seu filho mais velho na lista de promoção sem contar a ninguém, e ele pensou que ninguém notaria. Inicialmente, ele pensou que poderia secretamente concorrer a uma promoção em nome de Yuan Li quando chegasse a hora. E pensar que o clã Yao teria notado isso há muito tempo. Se não fosse pelo lembrete de Yuan Shong, ele teria entregue seu próprio filho nas mãos do clã Yao. Embora Yuan Zhen não entendesse bem o exército, ele sabia que era bem possível que a intenção do clã Yao de colocar as mãos na lista fosse enviar seu filho mais velho para seu acampamento. Yuan Li ainda era jovem e, dada a astúcia do pai e do filho do clã Yao, eles poderiam facilmente inventar uma desculpa para explorar as falhas de Yuan Li e usá-la como uma oportunidade para atacar todo o clã Wan. Se as coisas realmente chegassem a esse ponto, seria tarde demais para arrependimentos. Lear. O pai quase te fez mal. Yuan Zhen sentiu um alívio intenso. Se não fosse pelo lembrete oportuno de Yuan Shong, ele quase teria cometido uma falta enorme. Ele pegou um pincel na lateral da mesa e cancelou o nome de Yuan Li da lista do Departamento de Pessoal Militar. Todas as janelas do quarto de Yuan Shong estavam fechadas, até mesmo as portas estavam trancadas. Neste momento, era como se seu quarto fosse um mundo separado. E Yuan Shong estava no centro desse mundo. Pense, pense. O que eu acabei de ouvir? Destino. Yuan Shong sentou-se ao lado da cama com os olhos fechados. Ele tentou o seu melhor para lembrar as palavras da voz que ouviu no salão principal. Subconscientemente, ele esfregou as mãos contra os joelhos. Yuan Shong nem se sentia tão nervoso quando liderou milhares de tropas para conquistar os campos de batalha em sua vida passada. Mas agora, Yuan Shong se sentia tenso. Certo, lutador do destino. É o lutador do destino.
No momento em que as palavras lutador do destino passaram pela mente de Yuan Shong, foi como se ele tivesse encontrado a chave para abrir um portão e mudanças imediatamente ocorreram na mente de Yuan Shong. Uma enorme quantidade de informação surgiu na mente de Yuan Shong, e ele ouviu aquela voz mecânica sem emoção mais uma vez. Só que, dessa vez, o conteúdo era um pouco maior do que o que ele ouviu anteriormente. O usuário despertou. Você alterou com sucesso o destino do seu clã e recebeu a aprovação do seu clã. Assim, você recebeu o título de Lutador do Destino. Guerreiro do Destino. Todos são apenas uma pequena formiga insignificante na teia do destino. Quanto mais alguém luta, mais fortemente fica preso a ela. Título: Lutador do Destino. Recompensa: 50 energia do destino. Ao ouvir essa voz, todos os tipos de ilusões passaram pelos olhos de Yuan Shong. Eram todos os vários assuntos que aconteceram após a reencarnação de Yuan Shong, admitindo sua culpa diante de seus pais, causando um tumulto no pavilhão da vasta garça, persuadindo seu pai. Tudo isso apareceu um após o outro. Yuan Shong se sentiu como um observador avaliando suas ações anteriores. Ao ver essa cena, Yuan Shong engasgou. Sua conjectura não estava errada, algo realmente aconteceu com ele. Aquela voz bizarra e o lutador do destino claramente não eram normais. Não é de se espantar que seu corpo parecesse mais ágil após sua reencarnação. Não é de se espantar que ele sentisse que praticar a arte do dragão de ossos era significativamente mais fácil do que antes. Não é de se espantar que ele absorvesse a pílula para temperar o corpo muito mais rápido do que esperava. Naquele instante, Yuan Shong entendeu que o sentimento que ele sentia não era uma ilusão. Havia realmente algum tipo de poder misterioso dentro de seu corpo. Mas por que ele nunca sentiu isso antes? Uma tempestade se alastrou na mente de Yuan Shong. Pensando bem, o momento em que a voz apareceu foi quando ele recebeu a aprovação de seu tio-avô, que normalmente não gostava dele. Então, esse poder misterioso requer certas condições para ser ativado. Yuan Shong estava sentado imóvel ao lado da cama. Os eventos de hoje foram chocantes demais para Yuan Shong. Ele precisava refletir sobre o assunto para compreender o que estava acontecendo com ele. O usuário despertou. Isso está se referindo a mim? Já que apareceu em mim, significa que me tornei seu hospedeiro. Mas o que lutador do destino significa? Apareceu porque minhas ações mudaram o meu destino e do meu clã. Inúmeros pensamentos passaram pela mente de Yuan Shong. As 3 frases lhe deram pouca informação para inferir o que estava acontecendo, então Yuan Shong só pôde tentar extrair o máximo que pôde delas. Além disso, independentemente de como aquela voz misteriosa surgiu, a intuição de Yuan Shong lhe disse que tinha a ver com sua reencarnação. Em sua vida anterior, tal incidente nunca havia ocorrido. Tudo isso começou somente após sua reencarnação. Então, é tudo por causa daquela estrela cadente. De alguma forma, aquela estrela cadente flutuou nos pensamentos de Yuan Shong. Essa foi sua visão final antes de sua morte em sua vida anterior, e era um mistério que o atormentava desde então. Justo quando o pensamento surgiu nos olhos de Yuan Shong, a visão diante dele de repente ficou escura e Yuan Shong se viu parado em um espaço infinito de vazio. A escuridão se estendia além dos horizontes, e bem no centro dessa escuridão, uma leve radiância apareceu. Então, ela se expandiu lentamente 100 vezes, formando um feixe de luz semelhante a uma montanha. É aquela estrela cadente. O coração de Yuan Shong apertou quando ele reconheceu aquele feixe de luz. O feixe de luz era o brilho da estrela cadente que Yuan Shong viu pela última vez antes de sua morte. Ao mesmo tempo, era o culpado por trazê-lo de outro contínuo espaço-temporal em um verão escaldante para este mundo. Olhando para o brilho que poderia ser comparado ao de um cometa, por um momento Yuan Shong ficou sem palavras. Depois de passar por tanta coisa, Yuan Shong nunca pensou que veria isso novamente em tal situação. Na verdade, tudo o que aconteceu está relacionado a isso. Yuan Shong murmurou enquanto caía em profunda contemplação. Ele sentia emoções complexas em relação à estrela cadente. Por um lado, era um objeto de intensa aversão. Era aquela que destruiu sua primeira vida ao arrastá-lo à força para este mundo. Mas, da mesma forma, concedeu-lhe uma nova vida, dando-lhe a chance de alterar seu passado, compensar os erros que havia cometido e corrigir seus arrependimentos. Nesse aspecto, Yuan Shong ficou extremamente grato. No geral, era como uma névoa misteriosa para Yuan Shong. Visível, mas intangível. No entanto, ao mesmo tempo, parecia exercer algum tipo de poder misterioso. Além disso, até agora, Yuan Shong ainda não entendia o que era estrela cadente, porque ela o trouxe aqui porque ela possuía um poder tão incrível, capaz de rasgar os tecidos do tempo e do espaço, bem como ressuscitá-lo. Enquanto tais pensamentos passavam pela mente de Yuan Shong, ele ouviu outra voz em sua cabeça. Pedra do Destino. Era como se uma pedra tivesse sido atirada na superfície de águas calmas e inúmeras ondulações fossem geradas. A visão diante de Yuan Shong mudou mais uma vez.
Dentro da escuridão sem fim, a estrela do tamanho de uma montanha de repente encolheu rapidamente enquanto seu brilho se retraía de volta para dentro de seu corpo. Em apenas um piscar de olhos, a brilhante estrela cadente desapareceu em meio ao vazio. Em seu lugar estava uma misteriosa pedra preciosa do tamanho de um punho, de aparência comum. Ela flutuou silenciosamente no espaço diante de Yuan Shong, emitindo poderosos pulsos de tempo e espaço. Intuitivamente, Yuan Shong soube imediatamente que a pedra preciosa era a Pedra do Destino. O destino não será manipulado por ninguém. Palavras surgiram na mente de Yuan Shong. No mesmo momento, ao lado da Pedra do Destino, uma silhueta vaga apareceu. Yuan Shong reconheceu a silhueta. Era ele. Somente aqueles favorecidos pelo destino podem se tornar o filho do destino. No entanto, o filho do destino pode não ser necessariamente algo invejável. Isso porque você nunca saberá que tipo de preço terá que pagar por ele. A voz mecânica fria parou bem aqui. Então, a sala ficou em silêncio e nem mesmo o menor som pôde ser ouvido. Sentado em seu quarto, o coração de Yuan Shong batia furiosamente, ele não conseguia se acalmar, não importava o que fizesse. A informação naquelas poucas palavras curtas causou um grande golpe nele. Com essas palavras, Yuan Shong se sentiu ameaçado. Filho do destino. Quer dizer, eu sou um filho do destino? Já que eu fui escolhido pela Pedra do Destino, isso significa que eu me tornei o filho do destino, mas o que o preço significa? Porque ele disse que você nunca saberá que tipo de preço você tem que pagar por isso. Yuan Shong sentiu-se extremamente desconfortável. Os humanos sempre foram apreensivos em relação ao desconhecido. Reencarnando, Yuan Shong sempre pensou que isso era uma bênção dos céus. No entanto, de repente, ele teve uma sensação de mau presságio. Talvez esta Pedra do Destino não fosse tão perfeita quanto ele pensava que fosse. Sentado ao lado da cama, as palavras da Pedra do Destino permaneciam em sua mente. Ele refletiu sobre isso, tentando encontrar dicas dentro das palavras para obter mais informações. Mas desta vez, Yuan Shong não conseguiu extrair nada daquelas palavras. Certo, energia do destino? O que a energia do destino faz? Yuan Shong pensou de repente e disse alto. Após as tentativas anteriores, Yuan Shong estava começando a entender como acionar aquela voz bizarra, ou melhor, o método de comunicação com a misteriosa Pedra do Destino. Contanto que ele fizesse uma pergunta correta, a misteriosa Pedra do Destino responderia. No momento em que Yuan Shong terminou de fazer essa pergunta, novas informações surgiram em sua mente. A voz mecânica impassível finalmente disse outra coisa. O destino é uma pedra gigante enquanto o filho do destino é uma formiga parada diante daquela pedra gigante. Qualquer tentativa de ir contra o movimento natural do destino seria impedida e punida por todo o poder do mundo. Somente com a energia do destino pode-se neutralizar a punição. Esta é a base da existência dos filhos do destino. Enquanto a voz mecânica fria coava, o espaço começou a tremer. A visão diante de Yuan Shong mudou e a sala em que ele estava anteriormente desapareceu sem deixar vestígios. De repente, a visão diante de Yuan Shong se estendeu para longe e para longe. Não havia mais residências ou casas magníficas, nem mais capital ou palácio real. Até mesmo as montanhas e rios tinham desaparecido sem deixar vestígios. Em seu lugar, havia inúmeras teias finas de seda branca, estendendo-se dos horizontes do mundo. Ela prendia Yuan Shong firmemente em seu centro como se fosse um fio indestrutível. Yuan Shong podia sentir uma forte sensação de hostilidade e rejeição vinda das teias semelhantes a fios, como se esses fios tivessem vida própria. Aquela teia e fio encolheram lentamente e continuamente, aparentemente esmagando Yuan Shong em pedaços. Ao ver essa cena, todos os arrepios no corpo de Yuan Shong se levantaram. Ele pensou que ele seria capaz de reencarnar aos 15 anos de idade devido às bênçãos dos céus. Yuan Shong aceitou facilmente tudo o que acontecia ao seu redor. Mas, ao que parece, não foi esse o caso. Embora a voz mecânica fria não tivesse explicado tal visão, Yuan Shong pôde perceber que a densa teia semelhante a fios e os casulos brancos eram o poder do mundo mencionado pela Pedra do Destino. Olhando para o poder onipresente do mundo, Yuan Shong finalmente entendeu. Sua reencarnação não veio sem um preço. Assim como aquela voz disse, tudo isso estava violando as leis da natureza. O destino do mundo já havia sido fixado, e quando alguém tentava mudá-lo, era equivalente a ir contra o mundo inteiro. Era isso também que a Pedra do Destino queria dizer com impedido e punido por todo o poder do mundo. Quando tais pensamentos passaram pela mente de Yuan Shong, ele ouviu a voz mecânica impassível em sua mente mais uma vez. Aqueles que se ajudam são ajudados pelos céus. Somente aqueles que controlam seu próprio destino são favorecidos pelo destino. No mundo normal, você já morreu e a Pedra do Destino só conseguiu competir por um ano de vida para você. Somente reunindo uma quantidade suficiente de energia do destino você pode estender sua vida útil para enfrentar as amarras do mundo e cumprir sua missão.
Junto com a voz, luzes e sombras passaram pela visão de Yuan Shong e ele de repente viu sua própria alma. Era uma alma fragmentada formada em um todo inteiro por milhares de fragmentos. Havia uma energia única entre esses fragmentos que os unia como fios. Parecia que os fragmentos estavam se curando sob os efeitos da energia única. Então é esse o caso. Olhando para sua alma, Yuan Shong sentiu amargura em seu coração. De repente, ele percebeu que realmente havia morrido uma vez, e esses fragmentos de sua alma serviram como a melhor evidência. Não era de se admirar que a voz dissesse que ele só tinha 1 ano de vida. Aviso: a primeira restrição mundial virá no primeiro mês. Dias restantes, 9. Aviso: a restrição mundial danificará seu corpo e alma, bem como reduzirá sua expectativa de vida até sua morte. Toda vez que você afastar com sucesso a restrição mundial, seu corpo será fortalecido. Ao mesmo tempo, sua expectativa de vida será estendida por uma pequena quantia. Aviso: a primeira restrição mundial exigiria 20 pontos do destino para ser afastada. Atualmente, você possui 50 pontos do destino. Uma série de avisos ecoou em seu cérebro. Junto com a voz mecânica impassível, Yuan Shong conseguiu obter mais informações. Analisando as informações em sua mente, Yuan Shong mergulhou em pensamentos profundos enquanto estava sentado em sua cama. Parecia que reverter o espaço-tempo não era uma tarefa tão fácil quanto ele pensava. Embora a misteriosa Pedra do Destino possuísse incríveis habilidades de espaço-tempo, reverter o espaço-tempo ainda consumia uma grande quantidade de sua força. Yuan Shong teve que confiar em si mesmo para o resto. Mudar o destino de um mundo acabou sendo muito mais difícil do que ele pensava. Para este mundo, ele era um estrangeiro, um inimigo do mundo. Além disso, além de enfrentar os inimigos do destino, ele também teve que lidar com um inimigo chamado mundo. Se ele falhasse, ele seria condenado. Era isso que a informação tentava transmitir a ele. Nesse caminho, não havia para onde ele recuar. Esse era o preço mencionado pela Pedra do Destino. Felizmente, a Pedra do Destino também lhe havia apontado um caminho. Toda vez que ele conseguia superar a restrição do mundo, ou melhor, a punição do mundo, seu corpo seria fortalecido. Talvez quando ele ficasse forte o suficiente, ele seria capaz de negligenciar completamente a restrição do mundo. Essa era sua única esperança. Embora eu não tenha ideia de qual forma a restrição mundial viria, se eu só precisasse de 20 energia do destino para afastá-la, então eu deveria possuir uma quantidade suficiente. Só isso, eu me pergunto se há algo que eu possa fazer com as 30 energia do destino restantes. No momento em que ele pensou nisso, a visão diante dele mudou mais uma vez. Dentro da escuridão sem fim, a Pedra do Destino desapareceu sem deixar rastros. Em vez disso, 5 feixes de luz apareceram diante de Yuan Shong. Coração, corpo, respiração, arte e estado. Olhando para esses 5 feixes brilhantes de luz, Yuan Shong imediatamente entendeu o significado por trás deles. Os 5 grandes caminhos das artes marciais: coração, corpo, respiração, arte e estado. Esses 5 feixes de luz representam os 5 elementos importantes das artes marciais. Coração representava fé. Corpo representava a técnica de temperamento corporal. Respiração representava a energia de origem que era onipresente. Arte representava os movimentos e técnicas ofensivos. Estado representava sorte, temperamento e estado geral da situação. No caminho das artes marciais, era necessária uma vontade inabalável, um corpo físico poderoso, uma energia de origem avassaladora, uma técnica de cultivo profunda, bem como sorte dos céus. Os heróis se veem auxiliados pelos céus quando chega a hora, mas limitados quando a hora passa. Este ponto não poderia parecer mais claro para Yuan Shong neste momento. Então o poder do destino também está relacionado aos 5 grandes caminhos das artes marciais? Isso significa que esses 5 feixes de luz representam 5 recompensas diferentes. Yuan Shong de repente chegou a uma conclusão. Dos 5 pacotes, os 3 níveis mais altos, respiração, arte e estado, eram cinzas. Claramente, eles ainda estavam em um estado selado. Apenas os 2 feixes de luz representando coração e corpo estavam acesos. Atualmente, fé era inútil para Yuan Shong, apenas técnicas de têmpera corporal eram de verdadeira importância para Yuan Shong. Assim, Yuan Shong direcionou uma porção de sua consciência para o segundo feixe de luz. Em um momento, a luz brilhou intensamente. Uma imagem completamente diferente apareceu diante de Yuan Shong. Troca de destino, osso raiz. Troca de destino, reforma do sangue. Altera o talento de um artista marcial, selado. Reforma do sangue? Existe mesmo uma coisa dessas? Ao ver a segunda opção, Yuan Shong ficou atônito. Mesmo assim, sua mão direita se moveu para pressionar a opção osso raiz sem qualquer hesitação. Osso raiz, Pantera Undan. Energia do destino, 25 pontos. É isso.
Olhando para a opção, Wu Anshong caiu na gargalhada. Embora ele tenha escolhido cultivar a arte do dragão de ossos, era necessário atingir o auge da arte antes que fosse possível exibir toda a extensão de suas habilidades e evoluir seus ossos para o mesmo nível dos de um dragão. Antes de dominar a arte do dragão de ossos, seu osso raiz ainda estava em um estado nulo, nem mesmo comparável ao mais fraco osso de pantera. No entanto, se ele fosse capaz de atingir o nível de um osso de pantera através da assistência da Pedra do Destino, mesmo que fosse apenas um undão mais básico, seria extremamente útil para ele. Mais importante, reduziria o tempo necessário para dominar a arte do dragão de ossos. Para ele, essa era, sem dúvida, a recompensa mais útil e proveitosa que ele poderia receber. O Anshong tocou na opção, escolhendo prosseguir com a troca. Em um momento, uma luz vibrante começou a se derramar para fora do feixe de luz. Logo, uma energia quente começou a fluir por Wu Anshong como uma maré, limpando seu corpo camada por camada. Wu Anshong fechou os olhos e permitiu que a energia quente permeasse sua carne, sangue e ossos. Uma série de estalos emanava das profundezas de seus ossos. Era como se os ossos de Wu Anshong tivessem sido injetados com fluido metálico fumegante, aumentando sua força. Em um curto período de tempo, seu corpo rapidamente ficou mais forte. Um poder tão imenso. Pensar que ele poderia alterar os ossos de um artista marcial em um período tão curto de tempo. Wu Anshong esticou os braços. Ele sentiu como se todo o seu corpo empunhasse força ilimitada. Ele podia sentir que sua força havia crescido significativamente. Pensar que a energia do destino poderia permitir que ele ignorasse a longa quantidade de tempo de treinamento necessária para atingir o reino Ossos de Pantera. Isso era inconcebível para Wu Anshong. A energia quente continuou a fluir para ele, e quando o último resquício de energia desapareceu em seu corpo, Wu Anshong percebeu que seu reino de cultivo também havia aumentado, atingindo a metade do caminho entre o nível 4 e o nível 5 da energia de origem. Em termos de força óssea, ele não era de forma alguma inferior aos artistas marciais de nível 9 de energia de origem ou Ossos de Pantera. Ele ainda não havia atingido o nível 5 da energia de origem, mas sua força não era algo que um artista marcial normal de nível 5 poderia igualar. Ainda tenho 5 pontos de energia do destino restantes, mas duvido que eu consiga trocar alguma coisa com eles. O humor de Wu Anshong estava bom depois de ter sua proeza de luta aumentada em um nível inteiro. Como ele não conseguia fazer nada com a energia do destino restante, ele decidiu apenas deixar para lá por enquanto. Quanto às outras 20 energias do destino, ele teve que mantê-las para lidar com a punição do mundo, que ele ainda não sabia em que forma viria. Armadura? Lutador do destino. Logo após ele trocar seus pontos pelos ossos de pantera, uma mudança ocorreu de repente com o segundo feixe de luz. Uma antiga e elegante cota de malha vermelho-carmesim apareceu na visão de Wu Anshong. No momento em que Wu Anshong o viu, ele intuitivamente soube seu nome. Lutador do destino. Esse era o nome da armadura. 80 energia do destino, isso não é algo que eu possa pagar agora. Vendo a quantidade de pontos necessários para ele trocar pela armadura vermelho-carmesim, Wu Anshong só conseguiu balançar a cabeça em decepção. Ele só tinha 5 energia do destino restantes, ele ainda estava muito longe de atingir a quantidade necessária para comprar este lutador do destino. Retirando sua consciência das recompensas da técnica de temperamento corporal, Wu Anshong voltou sua atenção para o primeiro feixe de luz ao lado da Pedra do Destino, flutuando na escuridão sem fim. Coração representava fé, e como diz o ditado, um plano para atacar mentes é muito superior a um plano para atacar uma fortaleza. Coração não fortalecia o físico de uma pessoa ou aumentava a força de um artista marcial. Mesmo assim, ainda formava uma das bases dos 5 grandes caminhos das artes marciais. Dentro dos 5 grandes caminhos, coração, corpo, respiração, arte e estado, o estado de coração era o mais único. Estava em um estado meio selado. Wu Anshong desviou sua consciência para o feixe de luz meio selado e viu algumas palavras que não esperava ver. Senso de missão. Essas 3 palavras eram cinzas e desprovidas de luz. Além dessas palavras, não havia mais nada. Entendo. Ao ver as 3 palavras, Wu Anshong ficou em silêncio por um momento antes de recuar. Quando tudo acabou, Wu Anshong sentou-se na beirada da cama com ambas as mãos apoiando a testa. Ele estava silenciosamente absorvendo o que tinha acabado de acontecer. O aparecimento da Pedra do Destino foi algo que ele nunca esperava. Por exemplo, de onde veio a Pedra do Destino? Qual era o propósito de sua existência? Como ajudá-lo a beneficiou? Além disso, a voz mecânica impassível, assim como seu método de aparição, pareciam extremamente bizarros para Wu Anshong. Parecia que não era algo que deveria ter aparecido neste mundo, mas em outro contínuo de tempo e espaço onde existia inteligência artificial. Wu Anshong só podia imaginar que talvez fosse devido ao fato de sua alma vir de um espaço-tempo totalmente diferente, a Pedra do Destino decidiu assumir uma forma que lhe fosse mais familiar para interagir com ele.
Mas, independentemente do motivo, havia alguns pontos dos quais Yuan Shong tinha certeza. Primeiramente, todas as ações que vão contra o fluxo natural do destino seriam impedidas e restringidas pelo mundo. Assim, esse assunto era extremamente arriscado, assim como benéfico, para ele. Primeiro, ele conseguiu obter ossos de pantera. Em segundo lugar, se ele quisesse evitar a rejeição e a restrição do mundo, ele precisaria de uma grande quantidade de energia do destino, e a energia do destino só poderia ser derivada mudando o destino e salvando o mundo. Entretanto, mesmo que a Pedra do Destino não tivesse dito nada sobre o assunto, Yuan Shong podia imaginar que quanto maior a mudança que ele introduzisse neste mundo, mais o mundo rejeitaria. Em outras palavras, ele precisava obter mais energia do destino para sobreviver neste mundo. Se alguém quisesse a coroa, teria que suportar seu peso. Independentemente de eu ter apenas um ano restante neste mundo ou não, contanto que eu seja capaz de realizar meu desejo e mudar o destino deste mundo, não me importo com as consequências. Yuan Shong respirou fundo, cerrou o punho e ficou em silêncio. Um exército é valorizado por sua velocidade, é melhor cedo do que tarde. Enquanto Yuan Shong ainda estava em seu quarto, em conflito sobre a Pedra do Destino, ele recebeu uma notícia de seu primo, Yuan Juyan. Nesse aspecto, com o tio mais velho por trás dela, sua rede de inteligência era muito maior que a dele. Yuan Shong estava certo. O velho mestre Yao do clã Yao realmente deixou de lado seu orgulho e apareceu na casa de seu avô na Embaixada dos Quatro Quartéis hoje à noite. Os clãs Yao e Yuan estavam oficialmente em negociações de paz. Após o lembrete de Yuan Shong, quando o tio Yuan Zhen entrou na conversa, ele acrescentou a questão sobre ter o nome do primo Yuan Li adicionado à lista de promoção como parte das negociações e solicitou que o clã Yao cooperasse com a promoção de Yuan Li. Sobre essa questão, o velho mestre Yao não teve escolha e aceitou na hora. Depois disso, eles começaram a negociar sobre questões políticas. Era uma oportunidade rara para o clã Yao buscar uma trégua, portanto, o avô e o tio mais velho aproveitaram ao máximo essa oportunidade e fizeram mais exigências no aspecto político para arrancar uma camada de pele do clã Yao. A prima de Yuan Shong, Yuan Juyan, ficou extremamente surpresa com o assunto e sua descrença foi claramente expressa na carta. Aquele velhote realmente reagiu rápido. Depois de mandar embora a serva segunda irmã que Yuan Juyan enviou, Yuan Shong não pôde deixar de ficar impressionado com o velho mestre Yao. Yuan Shong não esperava que o velho mestre Yao fizesse uma visita ao seu avô tão cedo. Sua sensibilidade para tais questões e sua determinação não eram algo com que alguém pudesse se comparar. O velho mestre Yao nunca abaixou a cabeça para seu avô durante suas décadas de batalha. No entanto, para seus descendentes, ele tomou essa decisão sem absolutamente nenhuma hesitação. Era também por isso que o clã Yao era temível. Enquanto o velho mestre Yao estava respirando, o clã Yao era uma entidade indestrutível. Não havia ninguém que fosse capaz de destruir o clã Yao. No entanto, não era isso que preocupava o Yuan Shong. O Yuan Shong tinha certeza de que, com sua performance, a impressão de todos sobre ele havia mudado. O Yuan Shong até se lembrava do choque nos olhos de sua tia-avó quando ela estava se despedindo, assim como da alegria que sua mãe demonstrou quando olhou para ele. Até mesmo seu pai, Yuan Yan, em sua carta, expressou intensa alegria e descrença sobre o caso. Yuan Yan sempre teve uma impressão desfavorável em relação ao filho, e o que Yuan Shong achou mais difícil foi mudar a impressão que seu pai tinha dele. Entretanto, após o incidente com o rei Song e Yao Guanyi, Yuan Shong acreditou que deveria ter mudado completamente a impressão que seu pai tinha dele. Quanto ao clã, Yuan Shong olhou para a carta na mesa. Na carta, Yuan Juyan o questionou sobre o assunto e sua incredulidade foi expressa por meio de suas palavras. Isso era uma indicação da impressão atual do clã sobre ele. Mesmo que não tenha sido suficiente para ele entrar no seio da família assim, sem dúvidas ele conquistou o reconhecimento de todos. Atualmente, só falta mais uma questão. Yuan Shong riu. Como diz o ditado, ocasiões alegres vêm em pares. Yuan Shong recebeu uma nota de Yao, dizendo que a forja da arma de aço Otis deveria ser concluída dentro desses poucos dias. Desde que estivessem concluídos, ele estaria pronto para ganhar dinheiro. Puxando seu hobby, Yuan Shong saiu do quarto. O céu noturno estava escuro como breu com uma lua brilhante pendurada no alto. Sob o luar, lanterna após lanterna estava pendurada ao longo dos corredores da residência da família Yuan. Caminhando pela calçada, onde quer que Yuan Shong fosse, ele podia sentir inúmeros olhares de respeito e admiração em sua direção, o que era completamente diferente de como os guardas, servos e criadas o viam no passado. Após essa série de eventos, não apenas o destino do clã Yuan mudou, mas a posição de Yuan Shong no clã também mudou. Já era hora de começar a treinar. Yuan Shong moveu-se em direção ao canto, empurrou a prateleira para o lado e começou a dançar ao longo das constelações, iniciando assim sua prática na arte do dragão de ossos. A diligência pode compensar as falhas de alguém, ele não podia interromper seus planos, mas também não podia negligenciar suas artes marciais. Durante o período de trabalho duro, ele podia sentir que sua força havia melhorado mais uma vez.
O assunto da fronteira continuou a se desenrolar na capital. Sob os rumores espalhados intencionalmente por alguns, as notícias do velho mestre Yao do clã Yao visitando de Jardim Harmonioso, da embaixada dos 4 quartéis para visitar o Duque Gil e o clã Yao Yuan apertando as mãos para fazer a paz causaram um alvoroço por toda a capital. Das muitas lutas de anos entre o clã Yao e o clã Wan, esta foi a primeira vez que o clã Wan levou vantagem. O fracasso de Yao Guanyi na fronteira se tornou o ponto de virada da batalha deles. Mesmo nos becos, era o tópico de discussão, a incrível previsão e os planos impecáveis de Yao Guanyi se tornaram um assunto de escárnio. Muitas pessoas disseram que o Duque Gil do clã Wan havia convidado um estrategista secreto, que não era de forma alguma inferior a Yao Guanyi, para ajudá-los. Neste exato momento, todos estavam discutindo em particular quem poderia ser esse incrível estrategista secreto. Deixando de lado a comoção externa, como estrategista secreto de quem essas famílias e nobres ilustres falavam, Wan Shong estava vivendo uma vida pacífica em reclusão enquanto executava alegremente seu plano de acumular riqueza. E esse plano estava quase concluído. Wan Shong, olha. A arma de aço Otis da qual você falou finalmente foi criada. Na caverna nos subúrbios ocidentais da capital, Eyal levantou animadamente uma espada preta incompleta de 1 metro de comprimento. Esta era uma espada padrão das planícies centrais, uma espada de 2 gumes. Com um corpo de espada reto e uma largura de cerca de 2 dedos, seu corpo preto dava uma impressão dura. Certo, Wan Shong, por que você pediu para adicionar 2 ranhuras em ambos os lados da lâmina? Não me lembro das espadas de nossas planícies centrais terem ranhuras. Eyal coçou a cabeça, incompreensivo, enquanto olhava para os sulcos que se estendiam ao longo da lâmina da espada em ambos os lados. É chamado de sulco de sangue, e é projetado para matar um oponente. Depois que a espada é cravada no corpo de uma pessoa, seu sangue jorraria pelo sulco de sangue, fazendo com que ele perdesse uma grande quantidade de sangue em um período mínimo de tempo. Wan Shong sorriu. Eyal ficou surpreso e quase deixou a espada cair de suas mãos. Sulco de sangue? Matar um oponente? Wan Shong, essa espada é realmente selvagem. Wan Shong sorriu silenciosamente. Armas feitas de aço Otis, incluindo a cimitarra de Damasco, eram armas criadas para induzir derramamento de sangue. Na verdade, todas as espadas eram armas de assassinato. Esse era o conceito primário de sua existência. A riqueza não deve ser confiada aos justos, o comando de tropas não deve ser confiado aos benevolentes. Se alguém não tiver coragem suficiente, deve ficar longe das armas. Passe para mim. Wan Shong pegou a espada de aço Otis de Eyal. Sentindo seu peso, a espada de aço Otis era significativamente mais pesada do que espadas comuns, pesando em torno de 10 a 15 quilos. Se alguém não possuísse força superior, seria difícil empunhar uma arma de 10 a 15 quilos por longos períodos de tempo. A primeira arma de aço Otis foi finalmente criada. Wan Shong pensou. Com um balanço casual, uma sombra escura brilhou no ar, um pedaço de rocha da caverna se partiu e caiu no chão. Isso é afiado. Sua espada realmente não é normal. Eyal se encolheu para trás de medo. A espada de aço Otis estava apenas completa e ele ainda não tinha testado, então ele não sabia que ela seria tão afiada. Ele estava bem ciente de quão resistentes eram as paredes da caverna. A razão pela qual o clã Yi escolheu este lugar foi porque as paredes de pedra eram suficientemente firmes e resistentes para servir como uma forja. Embora o espaço não fosse grande, o clã Yi passou meio ano para escavar esse espaço limitado. Os mestres da residência tentaram nas paredes, e mesmo usando as lâminas mais afiadas, só conseguiram retirar alguns detritos. No entanto, com o único golpe da espada de Wan Shong, a pedra foi facilmente cortada. Ainda é um produto semi-completo agora. Depois de ser inscrito e refinado, sua nitidez não seria só isso. Wan Shong disse calmamente. Eyal ficou chocado e sem palavras. Para ser honesto, ele não sabia o que Wan Shong tinha feito com a espada. Não apenas ele, até mesmo os mestres ferreiros ao lado dele não sabiam o que era forjamento a frio ou algo do tipo. Era realmente um mistério como Wan Shong sabia de tudo isso. Falando honestamente, Wan Shong, os Sindis exigiram uma quantia bem grande. Com apenas essas poucas espadas, você acha que conseguirá ganhar tanto dinheiro? Estou preocupado que seu esforço possa ser gasto no lado errado. Eyal disse preocupado. Além de Eyal, ninguém sabia que Wan Shong devia 90.000 taéis de ouro aos monges Sindi. Esse assunto estava persistindo em sua mente e ele estava constantemente se preocupando com isso. Fique tranquilo. Quando chegar a hora, você entenderá. Wan Shong disse indiferentemente. Pegando as poucas espadas de aço Otis em suas mãos, o coração de Wan Shong começou a bater nervosamente enquanto ele pensava em sua prima Wan Juyan. Depois de resolver a questão da forja das armas de aço Otis pelos artesãos do clã Yi, chegou a hora de sua prima agir. Seu pirralho, o que você está tentando fazer fazendo essas coisas?
No pavilhão Xixi, a oeste da capital, um tapete vermelho foi colocado sobre o chão e a cama foi feita de jade dourado. A prima de Yuan Shong, Yuan Juyan, estava deitada em uma posição confortável na cama. Uma mão dela brincava com as espadas de aço Otis de Yuan Shong enquanto a outra pegava uvas vermelho-púrpura usando seus dedos finos e as colocava elegantemente em sua boca, mastigando-as lentamente. Até Yuan Shong teve que admitir que essa prima dele era realmente uma figura incrível. Em termos de artes marciais, ela era capaz de desafiar a maioria dos gênios da capital. Em termos de conduta, ela era quieta e elegante. Até as delicadas princesas dos palácios reais a admiravam. Não havia nenhum lugar na capital onde ela não conseguisse se misturar. Segunda irmã, você esqueceu o que me prometeu há algum tempo. Yuan Shong se curvou para frente e sorriu educadamente. Embora sua posição no clã tivesse melhorado, ele não ousou agir de forma arrogante diante de sua prima. Ela era o Buda Sakyamuni enquanto ele era o macaco preso em suas palmas. Antes que ele ganhasse capacidades, era melhor que ele se abaixasse primeiro. Dada sua performance recente, posso ajudá-lo nisso. Só que, além disso, você tem mais alguma coisa que esqueceu de me contar. Yuan Juyan se virou e olhou profundamente para Yuan Shong. Algo mais? Yuan Shong estava confuso. Ele não conseguia compreender as palavras dela. O que você quer dizer com qualquer outra coisa? Você ainda quer fingir na minha frente? Yuan Juyan bufou friamente em desgosto. Você precisa que eu te lembre? O que aconteceu no pavilhão dos 8 deuses? Foi como se um raio o tivesse atingido. Naquele instante, suor frio encharcou as costas de Yuan Shong. Que diabos? Como ela sabia? Ela estava olhando para ele 24 horas por dia, 7 dias por semana? Ele pensou que conseguiria esconder o incidente no pavilhão dos 8 deuses dela, mas descobriu que ela sabia de tudo o tempo todo, só que fingia não saber de nada. Neste instante, Yuan Shong ficou sem palavras. Ele se sentiu completamente nu diante de sua prima, como se não houvesse segredos que ele pudesse esconder dela. Olha a sua expressão culpada. Yuan Juyan bufou. Embora seu rosto ainda parecesse indiferente, os cantos de seus lábios estavam curvados para cima, revelando sua leve alegria. Sou uma boa amiga da filha do Duque de Zhao, Princesa Qian Qian, e ela me informou sobre isso. Mesmo assim, você realmente achou que seria capaz de esconder isso de mim mesmo que ela não me expusesse? Segunda irmã, como eu ousaria? Yuan Shong se rendeu apressadamente. Mesmo que eu fosse 10 vezes mais corajoso, eu nunca ousaria mentir para você. Deus sabe por que sua prima era capaz de manter o dedo em tudo o que estava acontecendo na capital. Ela só tinha que ser mais sênior do que ele, de modo que ele tinha que chamá-la de segunda irmã respeitosamente, e ele também não conseguia se igualar a ela em uma luta. Um homem inteligente sabe como se mover junto com a maré. Assim, Yuan Shong rapidamente admitiu seu erro. Que bom que você sabe. Yuan Juyan não conseguiu evitar rir da expressão assustada de Yuan Shong. Esse rapaz. Se ela não lhe ensinasse uma lição de vez em quando, ele certamente iria exagerar. Inicialmente, eu pretendia contar esse assunto para sua mãe. No entanto, com base em seu desempenho anterior, vou deixar o assunto de lado. No entanto, você não deveria precisar de tanto dinheiro. Então, por que está pedindo tanto dinheiro emprestado? 200 taéis não é uma quantia pequena, sabia? Eu nem tenho tanto dinheiro assim. 200 taéis. Yuan Shong ficou surpreso. Ele levantou a cabeça abruptamente em choque e pensou. Não são 1.700 taéis? Pode ser que a prima não saiba. A atenção de Yuan Shong foi sacudida. Mesmo que ele não tivesse certeza do que estava acontecendo, estava claro que sua prima não sabia muito. Duque de Zhao? Isso significa Zhaolin? Não acho que haja necessidade de ele me ajudar a esconder o assunto. Mas por que ele disse que são 200 taéis? Poderia ser Subai. Yuan Shong de repente entendeu. Embora já fizesse algum tempo que ele não pegava dinheiro emprestado no pavilhão dos 8 deuses, não parecia haver muitas novidades sobre o assunto lá fora. Provavelmente, ela simplesmente ouviu o assunto. A intuição de Yuan Shong lhe disse que Subai e os outros eram responsáveis por isso. No entanto, eles provavelmente estavam pensando em usar isso como uma arma contra ele no futuro. Afinal, quanto mais o assunto se arrastava, mais juros Yuan Shong devia a eles. Aquele rapaz certamente tem pensamentos vis. Yuan Shong pensou. Se ele fosse o mesmo descendente perdulário de antes, ele poderia ter caído em seu estratagema. Entretanto, deixando de lado o assunto com Subai, era mais importante apaziguar essa prima aparentemente onisciente de seu primeiro ano. Prima, estou apenas pegando dinheiro emprestado de outros para usá-lo como capital para fazer negócios. Se você não gostar, posso devolver os 200 taéis para eles imediatamente. Yuan Shong sorriu alegremente enquanto caminhava até os braços de Yuan Juyan para massageá-los. Seu pirralho, apresse-se e devolva.
Você acha que o dinheiro emprestado da residência do Duque de Zhao não vem sem um preço? Huan Juyan sacudiu as mãos de Yuan Shong enquanto ela o repreendia. Como Yuan Shong ousou retrucar contra ela? Certo, segunda irmã, tenho um pequeno presente para você. Yuan Shong tentou agradá-la apressadamente. Os meios da segunda irmã dele eram simplesmente incríveis demais. Era como se qualquer coisa fosse ficar exposta na frente dela, e esse pensamento fez suor frio escorrer por ele abundantemente. Ele deveria aproveitar todas as oportunidades para suborná-la para o seu lado. Caso contrário, era difícil dizer que tipo de implicações ela poderia trazer. Huan Juyan sentou-se na cama e, imediatamente, sua atenção foi abalada. Ela estendeu a mão direita e perguntou. O que é isso? Passe para cá. Yuan Shong não ousou fazê-lo esperar. Tirando algo de dentro das mangas, ele sacou um pequeno objeto preto como o breu que havia preparado de antemão. O que é isso? Huan Juyan olhou para o pequeno objeto nada impressionante na mão de Yuan Shong, perplexo sobre o que era. Isso é chamado de curvex de cílios. Não o despreze só porque ele parece feio e sem graça. Com uma única pinçada, ele pode girar e curvar os cílios para um estilo que outras mulheres olhariam com inveja. Yuan Shong apresentou-se com um sorriso. Essa prima dele era muito diferente das outras. Ela não gostava de ouro nem de prata, mas preferia aqueles objetos estranhos que as mulheres costumavam usar. Por exemplo, a lixa de unha naquela época e o curvex de cílios desta vez. Não havia melhor maneira de agradá-la do que presenteá-la com esses tipos de itens. Foi isso que Yuan Shong aprendeu em seus anos errantes naquela época, enquanto testava sua inteligência contra Huan Juyan. No momento em que ele sacava um pequeno apetrecho ou ferramenta que não podia ser encontrada neste mundo, sua segunda irmã ficava imediatamente satisfeita. Depois de pegar o tesouro que Yuan Shong havia lhe presenteado, ela então o exibia para aquelas amigas próximas dela por um longo período de tempo. Quando ela estava feliz, ela ficava fora dos assuntos de Yuan Shong por um período de tempo, e assim, Yuan Shong também ficava feliz. Como agora, escondendo a notícia para ele. Como Yuan Shong esperava, no momento em que a segunda irmã pegou o curvex das mãos de Yuan Shong, ela imediatamente o experimentou diante do espelho de cobre e ficou encantada com seus efeitos. Pequeno patife, pelo menos você é sincero. Deixe esse item aí. Deixe esse assunto para sua segunda irmã e volte em alguns dias para pegar suas espadas. Satisfeita, Huan Juyan imediatamente esqueceu do assunto anterior. Ela acenou com a mão para espantar Yuan Shong para fora. Certo, será o aniversário do avô em meio mês. Não diga que eu não avisei com antecedência, pois este é um grande evento. Nós só encontramos o avô uma vez por ano, então se comporte bem e certifique-se de não falar errado. No último momento, Huan Juyan parou Yuan Shong e o aconselhou com uma expressão séria. Eu entendi. Yuan Shong fez uma careta e saiu, colocando a espada de aço Otis atrás de sua prima. Huan Juyan operou muito mais rápido do que Yuan Shong esperava. Em cerca de 3 dias, Yuan Shong recebeu 4 espadas Otis com inscrições de força. Pesado. Levantando uma das espadas com as 2 mãos, ele pôde sentir claramente que o peso da espada havia aumentado significativamente. Examinando a espada, ele viu uma inscrição misteriosa enrolando-se ao redor do corpo de uma lâmina longa de 1 metro, como uma videira de flores. Abaixo do corpo negro como o breu da espada, era possível ver vagamente um leve movimento de faíscas de luz. As armas de aço Otis não pareciam muito diferentes de como eram 3 dias atrás, mas Yuan Shong podia sentir claramente a diferença na sensação que a espada causava em suas mãos. Esticando a mão esquerda, ele agarrou o cabo da espada e, em um instante, uma onda de força jorrou para dentro dele. Sons de estalos podiam ser ouvidos do corpo de Yuan Shong. De alguma forma, ele sentiu como se a espada tivesse se fundido com ele, como se tivesse se tornado parte de seu corpo. Que força incrível! Em poucas respirações, Yuan Shong pôde sentir claramente que seu cultivo havia aumentado significativamente, atingindo o nível 5 de energia de origem. E tudo isso aconteceu no instante em que ele agarrou a espada. Os especialistas em ferraria são realmente assustadores. A força que Yuan Shong sentia nele agora o deixou impressionado e com medo dos ferreiros. Havia rumores de que aqueles que conseguiam se tornar mestres ferreiros eram todos especialistas incríveis. Embora Elfeng fosse intitulado como um dos 8 talentos na capital, ele ainda estava muito longe de se igualar a esses mestres ferreiros. Essa também era a capacidade daquela prima socialite dele. Ela conhecia muitas jovens amantes de nobres e famílias distintas, permitindo-lhe assim realizar feitos tão incríveis. Yuan Shong, como você pediu, eu removi todo o pessoal da caverna. Então, você pode se sentir livre para usar as instalações como quiser. Fora isso, há guardas guardando-a. Eu já dei uma ordem de morte para eles para impedir que alguém chegue perto da instalação durante o período em que você estiver temperando a espada. Yuan Shong ouviu uma voz atrás dele.
Virando-se, ele viu Eyal caminhando em sua direção enquanto este último assegurava a Yuan Shong que tudo estava no lugar. Obrigado. Recuperando-se do torpor, Yuan Shong assentiu. Agora que as inscrições nas espadas estavam prontas, o que faltava era a etapa final, a têmpera. Ajude-me a ficar de vigia. Deve estar pronto amanhã ao amanhecer. Yuan Shong gesticulou para Eyal e sua irmãzinha. Então, ele abriu o pano preto que cobria a entrada da caverna e entrou nela. A caverna gigante estava completamente vazia, não se via uma única pessoa. Eyal já havia limpado a caverna para que Yuan Shong pudesse trabalhar em paz. O passo final pelo qual qualquer arma tinha que passar era a têmpera. No entanto, Yuan Shong não queria que ninguém estivesse presente para testemunhar a têmpera do aço Ots. A têmpera do aço Ots era diferente da de outros metais. Esta era uma ficha importante para Yuan Shong lutar contra o califado abássida pelos direitos dos minérios de Hyderabad. Na caverna, todas as chamas foram extintas. Isso foi feito a pedido de Yuan Shong. No chão, havia uma pilha de galhos de pinheiro, todos com cerca de 1 metro de comprimento. Yuan Shong não se apressou para o processo de têmpera. Em vez disso, ele sentou-se calmamente no chão gelado e esperou pacientemente. Ainda faltavam várias horas para o amanhecer, e o momento ideal para refinar o aço Ots era logo antes do amanhecer, o momento em que a luz e a escuridão trocavam de lugar. Diferente do refinamento primário para criar o molde e o forjamento a frio, o refinamento não demorava tanto quanto os processos anteriores. No entanto, era o mais importante de todos. Irmãzinha, o que você acha que seu irmão está fazendo aí dentro? É só um processo de têmpera. Por que ele teve que complicar tanto, nem nos deixando entrar? Para isso, perguntei a muitos mestres ferreiros sobre isso hoje. Todos eles disseram que esse passo era o mais simples. Bastava aquecer a espada e colocá-la em água gelada. No entanto, por que seu irmão teve que complicar tanto? Uma voz veio de fora. Yuan Shong percebeu que era de Eyal. Ao ouvir aquela voz, Yuan Shong sorriu. A dúvida de Eyal refletia os pensamentos dos mestres ferreiros dessa era. Nessa era, o entendimento da têmpera ainda estava preso ao nível de enquanto a arma sofresse uma rápida queda de temperatura dentro do menor período de tempo, a qualidade da espada melhoraria. Na verdade, a maioria dos ferreiros apenas colocava a espada diretamente na água gelada logo após terminarem de forjar. Alguns deles não achavam esse passo importante e simplesmente o pulavam. Alguns deles achavam que era suficiente deixar a lâmina esfriar sozinha. Pouquíssimas pessoas consideravam o temperamento final da arma uma questão importante. Ainda deve levar de 6 a 7 anos até que eles percebam o verdadeiro uso da têmpera. Um pensamento passou pela cabeça de Yuan Shong enquanto ele balançava a cabeça. Em termos de forja de espadas, Yuan Shong possuía um conhecimento que ultrapassava em muitos tempos atuais. Muitas pessoas sabiam que uma espada precisava passar por têmpera, mas muito poucas sabiam que essa era a fase mais importante de todas. Temperar poderia aumentar a força, durabilidade, resiliência e capacidade anticorrosiva da espada. Esta era a fase que poderia levar a arma forjada a um nível totalmente diferente dentro do menor período de tempo. Armas diferentes tinham métodos de têmpera diferentes. Todos os melhores ferreiros do mundo usavam métodos de têmpera pessoais exclusivos. No entanto, devido à falta de conhecimento, no momento atual, a compreensão da maioria dos mestres ferreiros sobre têmpera ainda estava presa no nível de têmpera em água, um método inferior. Eles não sabiam que a têmpera em água causaria grandes danos à composição de carbono do aço da lâmina. Embora a aparência externa ainda fosse perfeita e a qualidade fosse melhorada, havia, na verdade, inúmeras pequenas rachaduras que se formaram em seu interior. Essas espadas tinham baixa durabilidade e não podiam ser usadas por muito tempo. Na verdade, alguns deles até quebram imediatamente após o resfriamento. A razão pela qual muitas espadas quebraram, resultando em falhas ou produtos abaixo do padrão, durante o processo de têmpera foi por causa disso. No entanto, era uma pena que a maioria dos mestres ferreiros não se importassem com isso, mesmo tendo notado tal ocorrência. Eles simplesmente culpavam a qualidade do material ou sua própria técnica de forja. Isso não era verdade apenas para a parte oriental do mundo, até mesmo o califado abássida ocidental, que prosperava no comércio de armas, era o mesmo. No mundo inteiro, ninguém se compara ao Yuan Shong em termos de técnicas de temperamento. Fim dos capítulos do 41 ao 45. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!